Seguinte, segura isso antes. Começar nosso vídeo aqui da capital do Líbano, Beirute, bem na frente desse silo aqui, ó. Quem lembra, há 5 anos atrás teve uma explosão feia aqui na capital e sobrou só os restos ali do silo. A explosão foi bem aqui, ó, aqui fica o porto. Nós vamos passar agora na parte que foi mais afetada da cidade, ó. Tem vários prédios bonitos aqui, ó. Vários já foram reconstruídos, restaurados. Tem vários que tá só o esqueleto, vários que estão detonados. Não sabemos se... Provavelmente é da época, né? Tem alguns prédios que ainda eram da Guerra Civil do Líbano, mas a maioria dos destruídos acho que foi da explosão. Aqui, ó, tem um viaduto, é interessante até mostrar, porque tem uma rua aqui e ela não dá em nada. Aparentemente era um estacionamento. Talvez fecharam por causa da explosão, talvez ficou condenado alguma coisa ali, colocaram arame farpado. Tem um carro tudo detonado. Essa parte aqui parece filme de apocalipse zumbi, essas coisas, né? Também, eu tava pensando na verdade naqueles filmes que retratam Nova York, sei lá, na década de 60, não sei. Ou Nova York no futuro, né? O Miguel Martins valoriza o estudo e o conteúdo mastigadinho, enquanto Luísa Soares aprecia a informação, apesar de discordar a postura política, mostrando a dualidade entre o consumo de conteúdo e a crítica de viés. Olhar para a Holiday Inn, que virou esqueleto de cimento há 1 ano de sua inauguração, é encarar uma estratégia brutal. Não se tratava de um hotel, mas do ponto mais alto da região, um ninho de águia, na Batalha do Hotelier, em 1975. Controlar aquele vértice era controlar o quadrante. A Guerra Civil Libanesa, 1975 a 1990, não se desenrolou por acaso. Foi um jogo de xadrez, onde cada milícia tentava dominar uma parte da linha de tiro. A história, como diziam os estrategistas do Monte Líbano, é um caminho de cabras, estreitos, traiçoeiro, mas que leva a picos de visão estratégica, ou a morte do desfiladeiro. O Abdallah lamenta a perda do turismo devido à estabilidade e corrupção, mas a Toyo Akali elogiou o Líbano como um país de verdade, um contraste com a artificialidade de Dubai. O verdadeiro Líbano é mais que tijolo e cimento, ele se finca no cedro. Não é apenas uma árvore, mas um símbolo de eternidade e resiliência, plantada até mesmo da bandeira e das células, como notou a Vanessa D8D8K. Na mitologia fenícia, civilização que prosperou nesta mesma costa do século XII a.C., o cedro era a madeira do palácio do deus El. Essa madeira, forte e aromática, foi usada para construir navios que singraram o Mediterrâneo, espalhando não só o comércio, mas o primeiro alfabeto. A resiliência do povo de Beirute é como a selva desse cedro, escura, antiga, mas capaz de resistir aos invernos cruéis e explosões modernas. Essa árvore não cai, ela se curva e espera. O comentário veio do Rabi Brasília, e isso me fez enxergar algo sobre a beleza e a bagunça política. Acredita-se que no porto de Beirute, antes da explosão de 2020, um nitrato de amônia estava guardado, perto de um armazém cheio de fogos de artifício. Dizem que os seguranças, por anos, apenas sentiram o cheiro químico, sem jamais questionar a mistura explosiva. O silêncio sobre o risco era o verdadeiro explosivo. Na manhã seguinte, a tragédia, o único que permaneceu em pé foi o silo de grãos, um gigante de concreto que absorveu a onda, morrendo para salvar a cidade. Ele não tinha escolha, apenas estrutura. A crença libanesa é que quando o país desaba, o grão e o cedro resistem, alimentando e protegendo os que ficam para limpar os escombros. É isso. Paz. De tiro, ninguém morava aqui, ninguém cuidava da região, cresceu o mato. Olhem esse prédio aqui, ó. Vamos achar uma imagem, colocar aqui, ó, de como era durante a Guerra Civil. Antes ali da Primeira Guerra Mundial, toda essa região aqui pertencia ao Império Otomano. Até uma curiosidade, muitos libaneses foram para o Brasil nessa época do Império Otomano. E os libaneses não são turcos, só que como no passaporte deles vinha escrito Império Turco Otomano, a galerinha não sabia diferenciar, chamava de turco. Então é por isso que no Brasil chamam libanês, chamam árabe de turco, mesmo eles não sendo da etnia turca. Mas enfim, com a Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano acabou colapsando e a Europa resolveu se dividir aqui, principalmente ali Inglaterra e França, né? Dividir o Oriente Médio segundo os interesses deles. E a maioria dos problemas que tem hoje aqui de conflito na região foi por conta da divisão mal feita que eles fizeram.
essa região do Líbano ficou com a França, e aqui nessa região a maioria da população era cristã maronita. Maronita é um ramo do cristianismo que era muito popular aqui, e a França resolveu criar um estado cristão aqui, um estado maronita. Para isso eles criaram uma lei aqui que o presidente do Líbano sempre ia ser um cristão maronita, obrigatoriamente. O primeiro-ministro sempre seria muçulmano sunita, um dos ramos do Islã, e o presidente do parlamento sempre seria muçulmano xiita, outro ramo do Islã. Essa divisão não agradou todo mundo, foi ali a semente do problema, mas a coisa foi levando. Os muçulmanos eram minoria, então reclamavam ali que não tinha muita participação, mas estava tudo sob controle no começo. O problema mesmo foi com a criação do Estado de Israel, que aí muitos palestinos foram expulsos das suas terras, e depois Israel começou a ter muito conflito com os países vizinhos, né? Eles atacavam Israel revidava, teve a Guerra dos 6 Dias, que Israel invadiu vários outros países vizinhos, invadiu a faixa de Gaza, Cisjordânia. Então muitos palestinos que estavam ali no meio da zona de guerra começaram a fugir para outros países, e esses refugiados eram aí pessoas idosas, crianças, homens, mulheres, todo mundo, muitos iam para cá de forma temporária para tentar uma vida melhor ou para voltar depois, falta de corrupção e tal, mas oficialmente é um Estado democrático, a pessoa tem participação, tem a divisão dos poderes certinho, e as cicatrizes da guerra continuam até hoje. Isso aqui, ó, é chamado de ovo, tá aqui bem na divisão, né? Aqui era a linha verde que a gente falou, e isso aqui era um cinema moderno, pode ver que era um estilão legal. Essas construções aqui são bastante controversas, tá? Tem gente que fala que tem que ficar aí porque é história mesmo, para lembrar da guerra. Outros falam que tem que derrubar porque fica enfeiando a cidade. Mas, enfim, também não tem tanto dinheiro assim para investir em construir essas obras, tá? Dá para entrar, acho que não tá acontecendo nenhuma celebração, então não tem problema. Olha que igreja linda! Meu Deus, essa igreja é linda! E ali no altar tem uma foto de São Jorge, ele tá em cima do dragão. Aqui, algumas das igrejas maronitas rezam a missa em aramaico, parte da missa pelo menos em aramaico, que era o idioma que Jesus provavelmente falava, era o idioma que ele falava com Maria, provavelmente era aramaico. Então, se a gente tiver a oportunidade de participar, a gente quer gravar como seria uma missa na língua de Jesus. Essa região é muito interessante. A gente tem a mesquita na esquina, a igreja pegada na mesquita, e aqui a gente já tem ruínas na época dos romanos. E logo aqui do lado tem essa rua bonita aqui, ó, que é chamada de Étoile, ou para ser mais chique, Étoile, que é estrela em francês. É, o nome da praça que fica ali embaixo é a Praça Étoile. É, porque essa região aqui ela tem o formato de uma estrela, tá? Ali o meio e as pontas aqui saindo. Tem bastante militar nessa região aqui, ó, tem o carinha do exército ali atrás, a situação ainda é complicada, né? A guerra civil acabou relativamente pouco tempo e ainda tá com conflitos com Israel aqui. Mas uma coisa que a gente achou curiosa nessa rua aqui, ó, é que ela é bonita, ela é provavelmente bem restaurada, né? Que deve ter ficado destruída também. Só que os comércios não funcionam, ó. Você olha aqui, não é que seja fim de semana, feriado, nada disso. Simplesmente não tem nenhum comércio aberto. Ó, pra cá, sim, parece até meio abandonado. É curioso que acho que a parte mais bonita da cidade aqui, né, mais turística, tá abandonado. Pra não dizer que tá tudo abandonado, tem um restaurante funcionando aqui e um na esquina, mas isso aqui era pra estar cheio de coisa. E pra finalizar, tá aqui, ó. Essa aqui é a Praça dos Mártires, que a gente mostrou na nota do dinheiro. A gente achou que era grande, né? Olhando lá de cima, a gente sempre anda ali por cima, aqui é a mesquita. Olhando pra baixo parecia ser grande, mas é pequena. É só isso aqui, a praça. Mas tá aí, ó, uma homenagem a todos os mártires do Líbano. Esse monumento foi erguido antes da Guerra Civil, em homenagem às pessoas que morreram durante o Império Otomano, foram enforcadas aí. Mas o interessante é o detalhe aqui, ó, as marcas de tiro. Isso aqui não faz parte da obra de arte, tá? Não foi feito assim para dizer que os mártires levaram tiro. Isso aqui é porque essa praça ficava bem na linha de tiro mesmo. Então são tiros disparados aí, trocados durante a Guerra Civil. Ficou ainda mais emblemático o monumento com isso, né? Nessa estátua dá pra chegar mais perto aqui, ó, e aí dá pra ver melhor a quantidade de tiro que tem marcado nela. E na de cima também, olha.